Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Antes de começar as nossas atividades, vamos fazer nossa oração? Vamos juntar as nossas mãozinhas e falar com o Papai do Céu. Feche seus olhos e diga junto comigo. Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada, Papai do Céu, pela minha querida família. Mas eu te peço, Papai do Céu, porque em Ti eu confio, porque em Ti eu acredito. Papai do Céu, derrama uma bênção de muita paz, amor, saúde e que este dia, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, termine bem. Amém? Você está aí com o seu ambiente todo organizado? Pertinho de você está o seu estojo? Você já pegou o seu livro? Se possível, use um fone de ouvido para que os ruídos do ambiente não atrapalhem a sua concentração. A matéria que vamos estudar agora é História. Isso mesmo, a matéria que vamos estudar agora é História. Páginas 148 e 149. Pega aí o seu lápis ou um marcador de texto para que a gente possa estar marcando as informações mais importantes para também lhe auxiliar a responder às atividades da página 149. O mundo que queremos. A organização do espaço entre o povo Pataxó. Aldeia indígena Pataxó, Ibiriba, município de Porto Seguro, estado da Bahia, 2014. Leia junto comigo, tá bom? Eu estou aqui no primeiro parágrafo. Vamos lá? O povo Pataxó hoje vive no extremo sul da Bahia, no nordeste do Brasil, distribuído em cerca de 30 aldeias. A aldeia é o lugar comum de todos os habitantes. A área da aldeia compreende a casa, a sua extensão utilizada, os quintais, fontes de água, espaço religioso, que é a igreja, né? Espaço comunitário, área de lazer, Porto das Canoas, campo de futebol, mercados, cemitérios, postos de saúde, escritórios da FUNAI, centro cultural, escolas e espaços de circulação como rodagens e trilhas. A tia Jússi vai ler novamente esse pedacinho com a intenção de você marcar esse pedacinho, porque ele vai facilitar na hora de você responder a primeira questão da página 149. Vamos lá? A área da aldeia compreende a casa e sua extensão utilizada, os quintais, fontes de água, espaço religioso, as igrejas, espaços comunitários, área de lazer, Porto das Canoas, campo de futebol, mercados, cemitérios, postos de saúde, escritório da FUNAI, centro cultural, escola e espaços de circulação como rodagens e trilhas. É assim que se organiza a aldeia, com todos esses elementos que, de certa forma, facilitam a vida das pessoas que moram na aldeia. Vocês devem estar curiosos para saber o que é a FUNAI. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou dizer para vocês o significado da sigla. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. E qual é a função da FUNAI? A função da FUNAI, é proteger o território indígena, assegurando também que os indígenas possuam sua identidade cultural, social e religiosa.
Ou seja, é um órgão que protege a cultura, né, os costumes, a religiosidade e o território indígena, tá bom? Vamos para o próximo parágrafo. A casa é o ambiente mais íntimo dos Pataxó. As casas de taipa podem ser feitas de madeira e barro. Vou repetir. As casas de taipa podem ser feitas de madeira e barro. Quando uma residência, está em construção ou em fase final, os parentes são chamados para ajudar numa espécie de mutirão. Vocês estão vendo como a comunidade indígena é organizada e que eles são bastante solidários quando estão construindo uma casa ou qualquer local que vai servir, né, para a aldeia. Eles se reúnem em mutirão e fazem a construção. Os quintais se localizam ao redor das residências, onde se cultiva principalmente plantas medicinais, ornamentais, condimentares e frutíferas. E a responsabilidade de cuidados geralmente é da mulher. As mulheres é que cuidam dessa parte, né, das plantas medicinais, ornamentais, condimentares, frutíferas. São as mulheres, né, que tomam de conta das hortas, não é isso? Vamos para o próximo parágrafo. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Qualquer dúvida você pode voltar o vídeo ou consultar a tia Jússi pelo WhatsApp, tá bom? Todas as casas têm um quintal. Faz parte do uso de cada família, quer dizer, como a nossa casa. Nossa casa tem um quintal. Vamos ver o que eles fazem nesses quintais? Vamos lá? Os quintais são áreas de alimentação, lazer, proteção e de reunião da família e amigos. Não é diferente da nossa casa. Geralmente a gente tem uma área, né, no nosso quintal que a gente pode reunir a família, pode reunir os amigos, né? Então, os indígenas, eles não são diferentes da nossa realidade. Eles não são diferentes da nossa realidade. Eles vivem e convivem no seu meio, né? Muito semelhante à nossa convivência. Vamos aqui à leitura da página 149 para a gente ver as questões, tá bom? Vamos lá? Primeira questão. Que áreas fazem parte de uma aldeia do povo Pataxó, segundo o texto? Muito bem, você observou bem direitinho a explicação. É realmente isso que você marcou aqui na página 148. Parabéns! Agora é só transcrever para a questão 1. Questão 2. Do que são feitas as casas do povo Pataxó? Muito fácil essa resposta, né, gente? Está aqui no próprio texto do que eles utilizam para fazer a casa dos Pataxós. E vocês vão transcrever aqui na questão 2. Releia o texto e desenhe os espaços que fazem parte de uma aldeia Pataxó. Vocês vão reler essa partezinha que a tia Jússi pediu para vocês estarem marcando e vão imaginar na cabecinha de vocês como eles organizam esses ambientes, tá bom? E vão desenhar nesse espaço aqui da página 149. Lembre-se, desenhar também é uma atividade que deve ser feita com bastante capricho, tá certo? Vou ficar aguardando esse belo desenho e também a resolução da primeira e da segunda questão, tá certo? Terminado a atividade da página 149, vamos para a página 150 e 151, capítulo 3, o lazer de todos, ainda na matéria de história. Pegue aí o seu lápis ou marcador de texto para que a gente possa estar marcando as informações mais importantes. Vamos lá?
Leia junto com a tia Jus. Capítulo 3. O lazer de todos. Feiras e festas populares, centros culturais e esportivos, parques e praias, cinemas e museus. Novamente. Feira e festas populares, centros culturais e esportivos, parques e praias, cinemas e museus. São muitos os exemplos de espaços públicos destinados ao lazer em que é possível conviver com as pessoas e distrair-se, praticar atividades diversas ou apenas descansar. Os períodos dedicados ao lazer são muito importantes para o desenvolvimento físico e mental, além de promover a criatividade. Como já foi falado, o lazer traz muitos benefícios físicos e mentais. O lazer, ajuda na disposição para a realização de diferentes atividades. Estimula a autonomia e a transformação. Previne o surgimento de sintomas de depressão e de ansiedade. Vou repetir para vocês saberem o que pode proporcionar ao ser humano o bom lazer. Previne o surgimento de sintomas de depressão e de ansiedade. Estimula a vivência cultural. Quando você, por acaso, vai participar de uma dança folclórica ou de um teatro, ou até mesmo você vai assistir. Isso também é um momento de lazer. E esse momento de lazer te deixa bem próximo da cultura do seu país, da história do seu país e também de outros países. Incentiva a formação de novas amizades. Olha só que bacana, olha só o que o lazer pode também estar nos proporcionando. Incentiva a formação de novas amizades. E desenvolve o espírito cooperativo. Continuando a leitura. Tempo de lazer e tempo de trabalho, porque existe o tempo do lazer e existe o tempo do trabalho. Nós temos que entender isso. O lazer é importante, mas nós temos que cumprir com as nossas obrigações, nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades primeiro, para depois usufruir deste momento de lazer, tá bom? Vamos continuar a leitura? Há cerca de 200 anos, a divisão entre os momentos dedicados ao lazer e ao trabalho era menos definida que atualmente. Hoje é comum que as atividades sejam divididas pelo tempo do relógio. Os horários e a duração de cada atividade são geralmente controlados. Dedique-se algumas horas do dia ao estudo ou ao trabalho, e outras à diversão e ao descanso. Vou repetir. Dedicam-se algumas horas do dia ao estudo ou ao trabalho, e outras à diversão e ao descanso. Essa divisão, marcada entre os períodos de trabalho e descanso, tornou-se mais comum depois da criação das indústrias e das novas formas de trabalho. Vamos responder todos juntos aqui a primeira questão, vamos lá? Observe a ilustração a seguir e classifique as atividades de acordo com a legenda. T, atividade de trabalho, L, atividade de lazer. Olha aqui essa moça vendendo picolé. Ela está realizando uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer? Vejam só essas crianças aproveitando a sombra de uma árvore para fazer uma leitura. Elas estão realizando uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer. Temos aqui o câmera e a repórter.
Eles dois estão realizando uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer. Olha aqui, esse homem cuidando da limpeza desse belo parque ecológico. Ele está realizando uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer. Muito bem. E esses dois rapazes aqui, conversando tranquilamente, né? Estão caminhando, fazendo uma caminhada nesse belo parque ecológico. Eles estão realizando uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer. Olha só, essas duas moças aproveitando a paisagem para fazer uma selfie. Elas estão em uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer. E essas duas crianças andando de bicicleta, que divertido, né? Que gostoso andar de bicicleta, fazer um passeio ao ar livre. Essa atividade é de trabalho ou de lazer? E o guarda do parque ecológico, ele está realizando uma atividade de trabalho ou uma atividade de lazer? Muito bem, muito bem. Agora vamos passar para a página 151, vamos lá? Trabalho e lazer no Brasil de outras épocas. No Brasil, há cerca de 130 anos, o trabalho de pessoas escravizadas, que constituíam a maior parte da população, sustentava a economia. Olha que informação triste, né, gente? Essas pessoas que eram escravizadas, elas não eram remuneradas, ou seja, elas não recebiam por esse trabalho realizado. Elas trabalhavam, né, de sol a sol e não recebiam nada em troca. Vou ler novamente essa informação para que você possa estar marcando. No Brasil, há cerca de 130 anos, o trabalho de pessoas escravizadas, que constituíam a maior parte da população, sustentava a economia. No entanto, as formas de lazer, de expressão cultural e de religiosidade dessa parte da população eram perseguidas ou proibidas. Vocês estão vendo? Além de trabalharem sem receber nada em troca, não podia ter um momento de lazer, não podia realizar suas expressões culturais e religiosas. Olha só que triste, gente. Muito triste isso. Vou ler novamente para que vocês possam marcar. No entanto, as formas de lazer, de expressão cultural e de religiosidade dessa parte da população eram perseguidas ou proibidas. A população era formada também por trabalhadores livres e alforriados. As pessoas alforriadas eram pessoas que tinham sido escravas, mas agora elas são livres. As pessoas alforriadas eram pessoas que tinham sido escravas, mas agora elas são pessoas livres, que tinham conseguido resgatar a liberdade. Existia ainda uma parcela de pessoas ligadas à administração, ao comércio e à propriedade de terras que constituíam a elite, ou seja, constituíam aquelas pessoas que tinham uma condição financeira melhor do que as outras pessoas. Eles eram chamados de elite por causa dessa condição financeira. As formas de lazer dependiam, então, da posição social de cada um, certo? As pessoas que tinham mais condição, o lazer era de uma forma, e as pessoas que tinham menos condição, elas tinham outro tipo de lazer. Festas, danças e músicas. As formas mais comuns de divertimento eram as festas, as danças e as músicas, que reuniam heranças culturais de origem principalmente africana, indígena e europeia.
europeia. As formas mais comuns de divertimento eram as festas, as danças e as músicas, que reuniam heranças culturais de origem principalmente africana, indígena e europeia. Nesses intervalos, no ritmo de trabalho, eram produzidas manifestações culturais e artísticas. Vamos até ter o conhecimento de uma dança, né, que virou até patrimônio imaterial. O jongo, por exemplo, era uma forma de lazer que hoje é considerada patrimônio imaterial. O que seria esse patrimônio imaterial? É tudo aquilo que é passado de geração em geração por meio da oralidade. Exemplos de patrimônio imaterial são as músicas, as danças, as festas, as comidas, os costumes. Isso são exemplos de patrimônio imaterial. O jongo foi criado pelos escravizados que trabalhavam em fazendas de café e de cana-de-açúcar, na região do Vale do Paraíba. As pessoas reuniam-se em rodas e alguém cantava um ponto, verso com um ritmo próximo ao da fala. Alguns pontos eram cantados por todos, outros eram uma espécie de charada que os jongueiros, precisavam decifrar e responder. Hoje o jongo é praticado em cidades e comunidades rurais do Sudeste brasileiro. Temos aqui a questão 2. Temos aqui a questão 2. Essa questão 2, como o próprio ícone está nos representando, será feito no caderno. Você vai lá na matéria de história, coloca o cabeçalho bem direitinho, assim, Colégio São Francisco de Assis, Lago da Pedra, coloca a data de hoje, né? O nome aluno, pula uma linha aí, identifica, coloca a atividade da página 151, tá bom? Atividade da página 151. Aí você vai escrever essa questão e depois vai responder. A questão diz o seguinte: registre em seu caderno suas atividades de lazer preferidas. Depois classifique-as. Elas são de origem antiga ou são atuais. Se você colocar brincadeira de roda, são antigas. Brincar com carrinho de controle remoto, são brincadeiras atuais. Aí você vai estar, né, identificando a origem dessas brincadeiras, se elas são antigas ou atuais. Faça a sua atividade com bastante capricho, tá bom? Eu quero ver essa letra bem bonita. Quero finalizar a nossa aula fazendo um pequeno alerta. Procure organizar o seu tempo, tá bom? Seu tempo de fazer suas atividades escolares, para que você possa ter um bom momento de lazer. Pois, gente, há tempo para tudo, há tempo para estudar, há tempo para brincar, é só a gente saber como nos organizar. Tenha uma rotina de estudo. Realize suas atividades nos horários certos, mesmo que a gente esteja nesse tempo de pandemia. Não deixe para mais tarde o que você pode fazer agora, certo? Tá bom? Então, organize sua rotina direitinho. Sei que a gente não está frequentando a escola, mas a tia Júcia está aqui com as videoaulas. Aí você se organiza, assiste suas videoaulas, faz suas atividades e aí você pode ter um momento de descanso e um momento de lazer. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima aula!